Paz seja Jesus a todos, glória a Deus. Estamos aqui mais um dia para estar gravando mais um vídeo no canal Semeando a Semente, para a glória de Jesus Cristo e para a edificação da nossa vida. Hoje nós iremos falar que a Bíblia Sagrada mostra, no Antigo Testamento quanto no Novo, que é o homem que tem que se converter. A partir do momento que o homem ouve a palavra de Deus, que ele ouve a mensagem do Evangelho, o Espírito Santo o conscientiza, o Espírito Santo o convence, glória a Deus, e o homem decide por si próprio escolher se vai ouvir e obedecer ou se vai ouvir e vai continuar desobedecendo. Vamos ver isso na palavra de Deus. Romanos capítulo 10. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Romanos capítulo 10, versículo de número 9, está escrito assim, ó: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvos. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Grave esse versículo 10, eu vou até repetir ele. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, conformosos os pés dos que anunciam a paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao Evangelho. Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Olha que coisa linda, irmãos. Olha o que a palavra do Senhor nos diz. Versículo 9. A saber, se com a tua boca confessares, cada um ser humano com a sua boca confessar Jesus. Ó, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Cada um ser humano precisa confessar com a boca e precisa crer com o coração. Aí o versículo 10. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Ó, com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Vai acompanhando. Porque toda a Escritura diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí, vamos para o versículo 14, ó. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, conformosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres nova de boas coisas. Mas nem todos obedecem ao evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Glória a Jesus. Gravou um detalhe? Versículo 9, versículo 10, vai falar que com a boca se faz confissão e com o coração se crê para a justiça. Aí, o apóstolo Paulo, ele vai vir falando, como invocarão aquele que não creram? Como crerão daquele que não ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não for enviado? Né? Quando chega no versículo 16, ele vai dizer, ó, mas nem todos têm obedecido ao Evangelho, porque Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? Olha só, nem todos obedecem ao Evangelho. O Evangelho é pregado, o Evangelho é anunciado, mas nem todos obedecem, nem todos confessam a Jesus, nem todos creem no seu coração para a justiça. Aí o versículo 17 diz, ó,
De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A partir do momento que a palavra de Deus está sendo anunciada, o homem está ouvindo a voz de Deus. O homem está ouvindo a voz de Cristo. O homem está ouvindo a voz do Espírito Santo. E a partir deste momento, o homem, ele faz a escolha de crer ou de não crer, de escolher obedecer ou de não obedecer. Jesus disse em Marcos capítulo 16, versículo 15: Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Então Jesus deu a ordem para o discípulo: o dever de vocês é pregar. O Espírito Santo vai convencer, mas a pessoa deve escolher crer e participar, glória a Jesus, dos mandamentos de Cristo. Se batizar, participar da ceia do Senhor, ter comunhão com o corpo de Cristo, obedecer a palavra após que creu. Então, se a pessoa não crê, Jesus disse, ela não vai ser salva. Mas se ela crê, ela será salva. Vamos especificar isso, vamos abrir mais esse campo que é tão vasto na Bíblia, que é o homem que tem que se converter. Olha só o que a Bíblia diz em 2 Crônicas, capítulo de número 7. 2 Crônicas, capítulo 7. Olha o que está escrito. Versículo 14. Isso os cristãos sabem de cor, esse versículo. Ó: e se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olha o que Deus diz quando ele aparece para Salomão. Salomão, se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Então, se eles se converter, se eles se humilhar, se eles buscar a minha face, se eles orar, então eu ouvirei do céu. Então Deus está dizendo para Salomão que o povo que tem que se converter, não é Deus que vai converter o povo dos maus caminhos deles, é eles que tem que se converter. Vamos ver outro versículo, tem muito versículo no Antigo Testamento. Ezequiel capítulo de número 18. Ezequiel capítulo 18. Olha o que diz. Glória a Jesus. Ezequiel capítulo 18, versículo 23. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Jeová. Não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva? Olha só. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Jeová. Não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva? Ó, aí, o versículo de número 24 vai dizer assim, ó: mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas as justiças que tiver feito, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu, e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Dizeis, porém, o caminho do Senhor não é direito. Ouvi agora, ó casa de Israel. Porventura não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos tortuosos? Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela. Na iniquidade que cometeu, morrerá. Agora, ó, mas convertendo, 27, mas convertendo-se o ímpio da sua impiedade que cometeu e procedendo com retidão e justiça, conservará este a sua alma em vida. Glória a Jesus. E Deus, ele fala do justo e do ímpio aqui, através da vida de Ezequiel. Ó, o justo, se ele se desviar, se ele cometer o pecado, não se arrepender, não se converter no pecado que ele cometeu, ele vai morrer. Mas se o ímpio, versículo 27 do capítulo 18 de Ezequiel, ó,
Mas convertendo-se o ímpio da impiedade que cometeu e procedendo com retidão, conservará este a sua alma em vida. Glória a Jesus. Olha como está claro. Aí, o versículo de número 30 diz assim, ó: portanto, eu vos julgarei, cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Tornai-vos e convertei-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgrediste, e fazei-vos um coração novo e um espírito novo. Pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Porque não tenho prazer na morte do que morre, diz o Senhor. Convertei-vos, pois, e vivei. Olha só, e aqui é uma coisa tão específica, tão lindo, que está dizendo para um povo que dizia povo de Deus, um povo que se dizia que era servo de Deus: se converta, abandone seus maus caminhos. Lançai de vós, o versículo 31, todas as vossas transgressões com que transgrediste, e fazei-vos um coração novo e um espírito novo. Mude. Lembra o que Jesus disse para Nicodemos? Aquele que não nascer de novo não entrará no reino dos céus. Glória a Jesus. Nós precisamos nascer de novo. Nós precisamos nos converter. Aí, talvez alguém possa estar pensando em João capítulo de número 16. Só que João capítulo de número 16, olha o que está escrito. As pessoas pegam esse versículo para dizer que o Espírito Santo vai converter. Só que não é isso que está escrito. João capítulo 16, versículo 7. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá, não é converterá, convencerá o homem do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim; da justiça, porque vou para meu Pai e não me verei mais; e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. O significado da palavra convencer é persuadir a admitir um fato. O Espírito Santo, a partir do momento que a pessoa ouve a palavra de Deus, a partir do momento que a palavra de Deus é pregada ou cantada, o Espírito Santo convence o homem da vida que ele está vivendo errada. Você está no erro, porque o diabo, ele não deixa o homem ter esse entendimento. Não tem como o homem por si próprio, sem a palavra, ter esse entendimento de que ele está vivendo no erro. A palavra de Deus é que anuncia para todos os seres humanos a verdade sobre Deus. Então o Espírito Santo fala: você está no erro, convence ele que ele está errado. E quando o homem confessa que ele está errado, é porque o Espírito Santo convenceu. Da justiça, você sabe que o certo não é esse, você sabe qual é o certo que você deve fazer. E do juízo, você sabe que o caminho que você está seguindo o caminho da condenação, sabe? A pessoa sabe quando ela está cometendo a prática errada. Mas a palavra converter-se, Mateus capítulo 18, versículo 3, significa mudar de direção. Glória a Jesus. Olha só que coisa linda. E esse versículo é um versículo muito impactante. Mateus capítulo 18, versículo de número 3. E disse Jesus: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos ou crianças, de modo algum entrarei no reino dos céus. O discípulo pergunta para Jesus: quem é o maior no reino dos céus? Jesus pega uma criança, coloca no meio deles e vira para eles e fala: em verdade eu vos digo. Olha só, a verdade que era Cristo falando em verdade, para confirmar que o que ele estava dizendo de fato mesmo era verdade. Não precisava ele falar em verdade, mas ele, para deixar bem específico, para queimar o coração do discípulo: olha só, em verdade eu vos digo,
que se vocês não se converterem e não se fizerem como criança, de modo nenhum entrarei no reino do céu. Gente, Jesus, o Verbo encarnado, Jesus, o Salvador, estava do lado dos 12 discípulos. Os discípulos andavam com ele. Jesus virou para ele e disse assim, ó: se vocês não se converterem, vocês não vão entrar no reino do céu. Jesus estava do lado deles. Jesus ensinava a palavra, mas eles que ouviam a palavra é que deveriam decidir praticar a palavra, obedecer a palavra. Talvez você possa dizer: poxa, irmão, só um versículo no Novo Testamento? Não. Lucas capítulo de número 22. Lucas capítulo de número 22. A Bíblia vai dizer, 22, versículo 31. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, anuncia a teus irmãos. Olha só, Jesus chega para Pedro e fala: Simão, Simão, Satanás pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei ao Pai, eu orei ao Pai, eu intercedi ao Pai, para que a tua fé não desfaleça. Mas tu, Simão, Jesus estava do lado dele. Tu, Simão, quando se converter, vai anunciar teus irmãos. Capítulo 22 de Lucas está chegando perto da morte, da crucificação, de Jesus ser preso. Está chegando perto. Pedro, durante 3 anos, andou com Jesus, foi para o monte com Jesus, estava no escudo com Jesus, estava operando milagres junto de Jesus, foi fazer a missão que Jesus mandou, só que ainda não era convertido. E Jesus deixa claro para Pedro: Pedro, quando tu se converter. Sabe por causa de quê, gente? Porque a Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, versículo 26, e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Quando a Bíblia diz façamos o homem, está no plural, façamos. Deus não estava sozinho, estava presente Deus Pai, Deus Filho, que é Jesus Cristo, e Deus Espírito Santo. Então, quando Deus fez o homem, Deus colocou no homem, Deus deu ao homem a racionalidade. O homem é racional e com isso o direito do homem de escolher. O homem tem o direito de escolher. Não perdemos o direito de escolher porque Adão pecou. Quem diz isso está dizendo contra a verdade bíblica. Jesus, louvado seja Deus, ele deixa isso muito claro quando ele diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Aquele que quiser. Então a escolha. Aí, Jesus estava presente quando Deus criou Adão e deu a ele o direito de escolha. Aí é pregado hoje como se Jesus descesse na terra e tirasse o direito do homem de escolher. Só que o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João está repleto de mensagens ensinadas por Jesus de que ele não tirou esse direito de escolha do homem. Ele chama o homem que deve ouvir a palavra e seguir Jesus e obedecer a palavra. Então Jesus deixou isso muito claro para nós. Aí você pode me perguntar: irmão, e os apóstolos depois? Depois de Jesus, qual foi a mensagem dos apóstolos? Atos capítulo 3, versículo de número 19. Olha o que diz a Bíblia. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Glória a Jesus, louvado seja Deus. Olha a mensagem que Pedro anuncia: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados. Pedro está dizendo: Jesus morreu na cruz para salvar a humanidade, mas os pecados só são perdoados,
O ser humano só recebe, glória a Jesus, o refrigério através da presença do Senhor, do Espírito Santo na sua alma, quando ele se arrepende e quando ele se converte. O homem, ouvindo a palavra, deve decidir se vai se converter ou não. Quantas pessoas frustradas, quantas pessoas tristes com Deus, achando que Deus que não quer salvar o marido, Deus que não quer salvar o filho, Deus que não quer salvar o parente, não, Deus que não quer converter ele, no tempo de Deus vai converter. Não. Deus cria situações para fazer com que o homem reconheça ele, mas o direito de reconhecer é do homem. A suficiência para reconhecer Jesus como Salvador é esse aqui, ó, a palavra. Quando ela é pregada, quando ela é anunciada, o homem deve escolher crer e confessar. Olha o que diz, e a gente finaliza. Glória ao nome de Jesus. A palavra do Senhor, aqui ó, no livro de Atos, capítulo 17, versículo 30. Olha o que diz, e a gente finaliza. Ó, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. É uma ordem de Deus. Deus dá uma ordem. Assim como Deus deu uma ordem para Adão, para ele não comer o fruto e ele escolheu comer, Deus também dá uma ordem para que se anuncie o evangelho e os homens que escutam o evangelho decidam se arrepender. Mas Deus deu a ordem, mas aí o homem tem o direito de escolha. Assim como Deus deu a ordem para Adão e ele escolheu comer o fruto. Deus ordenou, ele não come, ele escolheu comer. E a Bíblia diz, para fechar, Hebreus capítulo 3. Quando ouvires a voz do Senhor seu Deus, não endureçais o vosso coração. Quando ouvir a voz, abre o coração, receba a palavra, escolha obedecer, escolha praticar, se converta. Não endureça o coração, não feche o coração. Glória a Jesus. Jesus é maravilhoso, mas nós, seres humanos, que devemos escolher se converter a Ele a partir do momento que ouvimos a palavra. Se tem alguém que você prega, que você ora, que você jejua por essa pessoa e ela não se converteu ainda, não é culpa de Jesus, não é culpa de Deus, não é culpa do Espírito Santo. É ela que não quer obedecer a palavra, porque se ela quiser, ela vai obedecer em nome de Jesus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.